Primavera de 1899. Há meses que a superiora do convento do Bom Pastor, no Porto, está retida na cama. Os seus membros superiores e inferiores encontram-se paralisados devido a uma medulite. A pedido do seu confessor, a religiosa, de 35 anos de idade, dita as suas memórias a uma outra religiosa. É-me difícil contar tudo o que se passou, mas o Senhor ajudar-me-á nessa tarefa. Recordarei e reviverei os acontecimentos como se tivessem ocorrido ontem. Münster, na Westfália. A cidade dos estudantes, com os seus 260 mil habitantes, lança um olhar retrospectivo sobre uma história que conta com 1200 anos de existência. Em 793, São Ludeger manda erigir uma igreja conventual num vale à beira do rio Aar. A catedral do século XIII constitui ainda hoje o centro da cidade. O mercado principal, a Câmara Gótica e os palácios pertencentes aos nobres e aos grandes mercadores testemunham da riqueza da cidade. De todos os palácios nobres existentes em Münster, o mais sumptuoso é o Palácio Barroco Erbdrossenhof, situado na Salzstrasse. Ali nasce, a 8 de setembro de 1868, Maria Droste zu Vischering, a quarta de entre os 10 filhos do conde Erbdrosten, Clemens Droste zu Vischering, e de sua esposa Helene, condessa de Gallen. Maria Droste zu Vischering é batizada na igreja medieval de Servati, pertencente ao seu tio Max Gerion von Gallen, futuro bispo auxiliar de Münster. Maria passa a sua infância no castelo de Darfeld, situado a 30 km de Münster. A construção deste iniciou-se em 1612. Com a sua arcada renascentista, este castelo constitui um dos mais belos da região de Münster. Maria é uma criança cheia de vida. Brinca às escondidas nos corredores intermináveis do castelo, corre pelo jardim, aprende a montar a cavalo e a patinar no gelo. Quando brinca, não tem cuidado nenhum com a roupa, queixa-se a sua mãe. Atira-se para cima da relva molhada e das moitas até ficar de tal maneira suja que tem que mudar a roupa toda. Maria cresce numa época em que a Igreja Católica na Alemanha perde o poder político e social de que tinha usufruído no passado. A Prússia e o Reino Alemão, que virá a ser constituído em 1871, são profundamente influenciados pelo liberalismo e pelo protestantismo. Bismarck mede forças com a Igreja, decreta a laicização do ensino, manda encerrar mosteiros e escolas da Igreja. O bispo de Münster foge para o exílio, na Holanda. Os católicos reagem contra a secularização através da instituição de novas festas litúrgicas e de um pietismo de forte pendor romântico. A capela do castelo de Darfeld constitui o centro da vida religiosa familiar. Em 1875, Maria, então com 11 anos de idade, recebe a primeira comunhão juntamente com um dos seus irmãos. Nas férias da Páscoa do ano seguinte, Maria acompanha os seus pais numa viagem a Paris e visita a sua irmã Augusta, que residia no pensionato das Irmãs da Visitação. Mais tarde, numa conversa acerca do futuro entre nós, crianças, um dos meus irmãos disse: "De certeza que a Maria não vai para o convento." Na altura calei-me, mas pensei para comigo: "Isso é que eu vou." Este obstinado "isso é que eu vou" é típico do caráter da jovem menina. Dir-se-ia que podemos ouvir o ditado da sua enérgica mãe: ou tudo ou nada. Maria também é uma pessoa que não se contenta com pouco. Tudo quanto fazia era com o entusiasmo próprio da sua natureza impetuosa, escreve um primo dela. A sua frieza aparente não passava de uma capa sob a qual se albergava um coração profundamente sensível. No inverno de 1878, na igreja de Darfeld,
Maria ouve uma pregação sobre a passagem da Bíblia em que está escrito: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Nesse preciso momento pensei, então tens que te tornar religiosa. Teria preferido que os meus ouvidos não tivessem ouvido ou que pudesse dizer para comigo: esta pregação não é para ti. Houve outros que a ouviram e nem por isso irão para um convento, mas era impossível resistir à voz de Deus. Na primavera de 1879, Maria é enviada por 2 anos para o pensionato das Irmãs do Sagrado Coração, em Riedenburg, no Largo de Constança. O sistema educativo do internato é rigoroso. São exigidas disciplina, obediência e dedicação no estudo. Em Riedenburg aprendi a dominar um pouco o meu carácter. Comecei a compreender que sem espírito de sacrifício, o amor ao coração de Jesus não passa de uma ilusão. Ao fim destes 2 anos, a jovem condessa pede a admissão no convento das Irmãs do Sagrado Coração, mas a superiora dá-lhe a entender que, devido à fragilidade da sua saúde, não é dotada para a vida conventual. Desiludida, Maria regressa a Darfeld. Empenha-se então no governo da casa de família e na gestão dos negócios do pai. Em agosto de 1883, Maria manifesta de novo o desejo de se tornar religiosa. Os seus pais entram em contacto com as Irmãs de São José, em Copenhaga. Mas o estado de saúde de Maria continua a agravar-se. Sofre de dores de cabeça, tem febre, ataques de tosse e desmaios. As estadias em instâncias termais não alcançam o êxito desejado. Maria torna-se uma pessoa cada vez mais fechada e difícil. Aumenta os conflitos entre mãe e filha. Maria dispõe o seu quarto como se fosse uma cela conventual. Veste-se de preto e decide-se a viver em castidade. A família e os amigos começam a murmurar. No entanto, apesar de uma religiosidade tão fervorosa, Maria não renega o mundo. É vista em recepções e em bailes em Münster. É com algum regozijo que a jovem de 21 anos observa como é cortejada pelos jovens do lugar. No verão de 1888, dá-se um incidente no hospital de Darfeld que será decisivo para a vida de Maria. Fui com a minha mãe fazer uma visita às doentes que se encontravam no hospital. Encontrava-se lá uma pobre rapariga que tinha dado escândalo. Notei uma certa inquietação na minha mãe. De facto, ela sempre tinha tido a preocupação de afastar de nós tudo o que era pecado. Contudo, eu pensei, se o Senhor estivesse aqui agora, qual seria a doente que ele trataria com mais amor? Vencendo a minha repugnância e a timidez face à minha mãe, apertei a mão à infeliz. Este encontro ocupou o pensamento de Maria durante dias a fio e despertou-lhe o interesse pela Ordem das Irmãs do Bom Pastor, que se dedicavam em Münster ao trabalho social. Pouco depois, na igreja paroquial de Darfeld, decidiu-se: tens que entrar nas Irmãs do Bom Pastor. A 8 de novembro, dirigiu um pedido oficial de admissão à Ordem à provincial das Irmãs do Bom Pastor em Münster, Madre Lamberta Bucchi, e recebeu uma resposta positiva. Ficou combinada a sua entrada a 21 de novembro de 1888. A Casa Provincial do Bom Pastor em Münster tinha sido fundada em 1850 para ser um lar de assistência e de formação para raparigas. Muitas vinham das cidades rurais da região do Ruhr e dos portos de Amsterdão, Roterdão e Haarlem, onde ganhavam a vida a mendigar, na vagabundagem ou na prostituição. Outras eram vítimas da miséria social da Alemanha Imperial. Para muitos pais, a Casa do Bom Pastor constituía a última esperança de proteção dos seus filhos contra a pobreza, a fome e a degradação. Maria passou 5 anos em Münster. A sua cela é austera e simples, como a das outras irmãs. Tal como muitas outras antes e depois de si, também ela sente a tensão entre ação e contemplação. Começa a duvidar da sua vocação. Até agora tenho tapado os olhos para não ver a cruz que me assusta. Hei de voltar atrás? Não, meu Salvador, deixo-o nas tuas mãos. A 29 de janeiro de 1891, a irmã Maria faz a sua profissão religiosa. É com muita alegria que recebe o nome de Irmã Maria do Divino Coração.
A 31 de julho recebe o cargo de orientadora de formação do Grupo do Coração de Maria. Nesse mesmo momento escreve à sua mãe: "Tenho que te felicitar. Tornaste-te de uma só vez avó de 97 netos." Maria assume a tarefa educativa com um entusiasmo jovial. A sua intuição, a sua formação multifacetada, a sua frescura juvenil e a sua religiosidade sincera são cativantes. Interessa-se, sobretudo, pelos casos difíceis. "Amo, acima de tudo, as crianças mais infelizes, mais abandonadas, mais pobres. São o meu tesouro." A notícia das qualidades da jovem irmã chega em pouco tempo à Casa-Mãe da Ordem, em Angers, na França. A 20 de janeiro de 1894, Maria Drossadt-Wiechering é nomeada assistente da Superiora de Lisboa. A despedida de Münster e da sua família foi extremamente difícil. Escreve ao seu tio: "Não podes imaginar qual é a sensação de se separar, provavelmente para sempre, de tudo o que nos é próximo, querido e precioso. Agora posso dizer com verdade: Senhor, deixei tudo e segui-te." A 24 de fevereiro de 1894, Maria chega a Lisboa. O convento do Bom Pastor é orientado por Ana von Schorlemmer, proveniente de uma família nobre da Westfália. Com o clima temperado da capital portuguesa, melhora o estado de saúde de Maria, que se sente com mais energia. Encarrega-se do cor das irmãs e é nomeada responsável pela formação. "Na minha classe tenho 55 raparigas, de entre elas uma é negra e outra mulata. As crianças são fáceis de levar, mas enquanto eu não souber português é difícil ser professora. A nossa madre comprou-me uma volumosa gramática que eu preferia lançar no fogo, mas tem que ser, tenho que me embrenhar no estudo e levá-lo até ao fim." Maria prepara-se para uma longa estadia em Lisboa, mas a sua previsão não se confirma. No fim de abril chega ao convento um pedido de ajuda do convento do Bom Pastor do Porto. A superiora do Porto sucumbira a tanto trabalho. A 12 de maio de 1894, a irmã Maria do Divino Coração, na altura com 30 anos de idade, é nomeada superiora do convento do Porto. No fim do século XIX, o Porto é a segunda cidade mais importante do país a seguir a Lisboa. O Porto e as fábricas situadas nos arredores da cidade fazem nascer um proletariado urbano, desconhecido até então, num país como Portugal, cujas estruturas eram rurais. A Casa do Bom Pastor no Porto tinha sido fundada em 1881 por iniciativa de uma senhora proveniente de uma família nobre e do seu confessor Dom Rua. Este tinha pedido um empréstimo, comprando um solar em ruínas. Estava previsto que uma grande lavandaria com maquinaria avançada resgatasse rapidamente as dívidas adquiridas pelo convento recém-instalado. No entanto, as máquinas a vapor não rendiam e o convento estava afogado em dívidas. A este problema acrescentava-se a longa doença da primeira superiora, Francisca Cheveria Fitzpatrick. As irmãs estavam entregues a si mesma, ficando prejudicada a educação das crianças. Era uma situação difícil para Maria Drossadt-Wiechering. Esta escreve, numa carta dirigida ao seu pai: "Não é fácil alimentar e vestir 120 pessoas. Só tenho 5 ou 6 marcos em caixa. Um dia destes fiquei tão aflita que me vieram as lágrimas aos olhos." Através de medidas radicais e com a sua obstinação westfálica, Maria procurou restabelecer a ordem no convento, mas deparou-se com incompreensões e resistências. Algumas irmãs queriam fazer queixa dela para Angers, outras boicotavam as suas diretrizes e a cozinheira vinga-se, cozinhando alimentos já putrefactos. Primeiro inverno em Portugal. A chuva alterna com o gelo e com a neve. Enregelada, Maria senta-se na sua cela, aquece as mãos numa bacia com água quente, faz cálculos, planeia e escreve cartas a pedir apoio para poder aumentar o lar infantil. No verão de 1895, o Bom Pastor do Porto alberga já 130 raparigas e rebenta pelas costuras. Maria não hesita e manda dispor a sala comunitária de forma a poder acomodar mais camas.
Por princípio, enquanto houver um cantinho livre, não recuse ninguém, sobretudo as mais pobres, as mais abandonadas, aquelas que se encontram em pior situação. Este princípio tem recebido bênçãos tão visíveis do Divino Coração que o deixo como herança às irmãs. No outono de 1895, o abade beneditino Ildefonso Schober, que se encontrava de visita em Portugal, decide cumprimentar a superiora, originária da Alemanha. Schober escreve o seguinte sobre esse encontro: a superiora tem um comportamento gentil, sem ponta de arrogância ou de afetação. No campo que lhe compete, procede como um homem, como uma regente. Falou-me dos seus princípios educativos e sobre as exigências relativamente às suas subordinadas. Tive que a interromper por 3 ou 4 vezes para manifestar o meu desacordo e para lhe dizer que ela não pode exigir de todos os outros o cumprimento das exigências que ela se propõe a si mesma. Nos meses e nos anos seguintes, o abade Ildefonso tornar-se-á o seu conselheiro espiritual mais próximo. Com o apoio do seu pai e graças aos donativos recebidos, Maria consegue recuperar consideravelmente a situação financeira do convento. Em fevereiro de 1896, Maria empreende uma viagem à França, apesar de se encontrar fisicamente debilitada. O objetivo da sua viagem é participar nas comemorações dos 50 anos de profissão religiosa da Superiora-Geral e passar por Münster. A notícia da sua visita espalha-se rapidamente. O tempo foi pouco e havia muita gente que a queria ver. Por isso foi impossível falar com ela a sós, queixa-se Lizzie McMahon, uma sua amiga irlandesa. Maria só dispõe de 4 dias para ficar em Münster, tendo que regressar logo de seguida. A 10 de março já se encontra de novo no Porto, completamente esgotada. Os seus pés ficam tolhidos. Tem que ficar retida na cama devido a dores intensas nas costas. É consultada por vários médicos. Diagnóstico: medulite em estado adiantado, com perturbações no sistema nervoso central. A partir desse momento, a sua vida transforma-se num verdadeiro martírio, relatam as irmãs. No outono de 1896, os pais de Maria, profundamente preocupados, vêm ao Porto para a visitar. Estava de tão bom humor que chorámos a rir com ela, recorda a sua mãe, mas não tardou o momento em que todos os presentes se deram conta da situação em que ela se encontrava verdadeiramente. Mais tarde, Maria relata em privado à sua mãe as visões de Cristo que recebeu em momentos decisivos da sua vida e que se repetem mais a miúdo depois que se encontra doente. Espalha-se então no Porto o rumor de que a superiora do Bom Pastor é uma santa. Nas igrejas, reza-se pelas suas melhoras. Do seu leito de doença, Maria salva casamentos, arranja lugares de trabalho, procura famílias que recebam crianças, recebe pessoas que lhe vêm pedir conselhos. Aconteceu mais do que uma vez haver visitantes que se sentiam transformados interiormente ainda antes de ter sido pronunciada uma única palavra, pelo simples facto de se encontrarem na sua presença, relata o seu primo. A 4 de junho de 1897, Maria surpreende o seu confessor, Dom Teotónio de Castro, ao comunicar-lhe o seguinte: o Salvador mandou-me escrever ao Santo Padre, a pedir-lhe que consagre o mundo inteiro ao Divino Coração. Dom Teotónio aconselha discrição. Contudo, na quinta-feira santa do ano de 1898, Maria queria de novo ter ouvido a voz de Cristo. Com mãos trêmulas, escreve ao Papa: atendendo à renovada insistência do Senhor, aproximo-me de Vossa Santidade com humildade filial, para lhe pedir encarecidamente que conceda um impulso renovado à veneração do Divino Coração. Maria ignorava que o Papa Leão XIII há muito que pretendia proclamar o ano de 1900 como Ano Santo, desejando dar-lhe início através de um ato consacratório. A carta da Superiora do Porto foi entregue à Congregação dos Ritos, com o reparo de que, naquela circunstância, não deveria ser tida em conta, uma vez que o que era decisiva era a ligação da consagração do mundo com a doutrina católica e com a tradição da Igreja. Enquanto em Roma os teólogos discutiam, havia no Porto uma superiora gravemente doente que
que esperava impaciente por uma notícia. Pouco depois da festa do Corpo de Deus, Maria toma conhecimento, através do jornal, da encíclica papal Annum Sacrum, a anunciar para o dia 11 de junho a consagração do mundo ao coração de Jesus. Maria não chegará a viver esse dia. A 8 de junho de 1899, morre a irmã Maria do Divino Coração, com 35 anos de idade. É sepultada numa urna translúcida no cemitério do Porto. Apesar do calor intenso, o seu funeral é acompanhado por centenas de pessoas. 1910. Depois da proclamação da República e de tumultos sangrentos, as Irmãs do Bom Pastor são expulsas de Portugal. O mosteiro é confiscado e transformado num quartel. Em 1921, inicia-se no Porto, em Angers e em Münster, a recolha de informações necessária à instauração do processo de beatificação. A urna, com os restos mortais, é trasladada para uma nova capela mortuária. Em 1964, é promulgado em Roma o decreto de reconhecimento das virtudes heroicas da Irmã Maria, requisito necessário para a beatificação, que viria a ser anunciada pelo Papa Paulo VI em 1975, na festa de Todos os Santos. O jazigo, com os restos mortais da Irmã Maria do Divino Coração, encontra-se na igreja do novo Mosteiro das Irmãs do Bom Pastor, construído em 1956 em Hermesinde, nos arredores do Porto. A Irmã Maria do Divino Coração deixou-se tocar pela causa de Jesus. A sua veneração do coração de Jesus não é um sentimento vago, mas sim uma expressão viva da sua fé. Experimentei no meu coração a bondade e a solicitude do Salvador. Por isso peço-te, amor eterno, permite-me derramar o teu amor nos corações humanos. Permite-me atender os pobres, os humilhados, aqueles que se encontram em perigo, aqueles que caíram, a fim de os conduzir para ti, que és o bom pastor. A Irmã Maria viveu a sua vida de acordo com uma frase do Salmo 31, que se encontra tanto sobre a imponente entrada do castelo de Darfeld, como sobre a singela portaria do convento do Porto. In te, Domine, speravi. Em ti, Senhor, confio, não serei confundida.